Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megabit. Hoje nós vamos falar aqui com o Flávio Henrique de Souza, ele que é metalúrgico, ex-presidente do CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é formado em Serviço Social e atualmente é assessor da vereadora Ananice, do Partido dos Trabalhadores, lá em São Bernardo do Campo. Flávio, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Viu? Bom dia, Jefferson, bom dia a toda a equipe da TV Secor, aos ouvintes, né, que estão nos acompanhando a partir de agora. Estamos aqui à disposição e quero também apresentar a minha cão-guia, Ive, né, IVVY, uma labradora, que nos dá aí autonomia, 5 anos juntos. Trouxe aí a sua companhia aqui, e ela está curtindo aqui o chão do estúdio, que deve estar fresquinho, nesse calorão danado que vem fazendo esses dias, né, Arruda? Arruda, nosso diretor de comunicação, aqui também conosco. Justamente, bom dia, companheiro Gerson, bom dia, companheiro Flávio. É um prazer ter o senhor aqui como um dos nossos convidados, a gente trazer um pouco da sua experiência. Bom dia, comerciário, comerciária, dizer, você comerciária que trabalhar nesse final de ano, pega a sua cadernetinha, faça as anotações de quantos domingos você trabalhou, porque a gente sabe que muitas empresas pagam direitinho, mas muitas quer dar o chapéu na pessoa que mais ajuda ele. E dizer também que nós estaremos de plantão, tem uma equipe de plantão, no dia 26, 27, 28 e dia 2. Estamos à disposição de vocês no SECOR, Sindicatos Comerciários, aqui na Antônio Becoutinho, número 118. Obrigado. Isso é importante, é plantão da diretoria para você poder colocar a boca no trombone aí nesse final de ano, que a gente sabe que algumas empresas abusam, né, Arruda? É importante aí ficar ligado. Essas informações você encontra também lá no site do sindicato, www.secor.org.br. Agora, antes da gente começar aqui, fazer uma nota de pesar do TV Secor, neste final de semana faleceu a mãe do companheiro neto, presidente do Secor, a dona Severina, faleceu lá na Bahia. Então vamos fazer aqui uma nota de pesar, né? Recife. Em Recife. Vamos fazer uma nota aqui de pesar do TV Secor aí, em homenagem à dona Severina e mandando aí nossas condolências, nosso desejo de forças aí para a família nesse momento difícil aí, né, do companheiro neto, né, Arruda? Justamente. Pessoa que se deslocou-se daqui por esse motivo, né? Infelizmente, acredito que estava esperando só a visita dele para que Deus o recolhesse, né? Mas está em bom lugar. Aí fica a nossa nota de pesar aí. Nós vamos falar então aqui com o Flávio. O Flávio que vem do movimento, ele é muito ligado ao movimento sindical, mas também aí a defesa, né, das pessoas com deficiência, foi membro aí do CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Antes de ele falar um pouquinho aqui do CONAD, porque para o Flávio contar um pouquinho a trajetória dele, porque o Flávio não é o típico, né, pessoa com deficiência que entrou pela lei de cotas, né, que hoje beneficia tanta gente, né? Podia beneficiar mais, né, Flávio? Mas ainda assim é uma garantia, mas mesmo assim, Flávio, ainda anterior a essa luta aí no mundo sindical, no mundo do trabalho. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, Flávio. Bom, mais uma vez, bom dia. Nosso carinho ao companheiro neto, né, pelo falecimento da sua mãe, a dona Severina. Nosso carinho para toda a família e respeito. Um bom dia ao Arruda aqui, nosso companheiro, e a todos os comerciários, comerciárias, né? E a todo o movimento sindical, né? O coletivo da CUT, de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, Comissão dos Metalúrgicos do ABC com deficiência, e agradecer também, né, a sensibilidade da nossa vereadora Ananice, uma mulher negra, única mulher vereadora na cidade de São Bernardo do Campo, e que seu mandato traz aí uma bandeira de direitos humanos, né? Questão da mulher, igualdade racial, LGBT, pessoas com deficiência. Então estamos aí à disposição na militância. Bom, eu sou do interior de São Paulo, Jefferson, né, e ouvintes. Eu sou de Avaré, mas vim para a região do ABC com 4 anos de idade. Perdi uma visão meses de vida, também veio de família muito humilde, economicamente falando. Minha mãe era da roça, né, caçula de 14 irmãos, 9 vivos, e o único com deficiência. E sou, na verdade, cego desde os 14 anos, que aí eu perdi a outra visão
aos 14 anos, que foi a atrofia do nervo óptico. É um tipo de cegueira que pode haver alguma descoberta através das células troncos, não só para cegueiras, mas para outras deficiências também. Virei metalúrgico, trabalhei numa fabriquinha na Barra Funda de 51 dias, chamada Fibrax, de bolacha, aos 18 anos. E em 90 eu entrei numa autopeça, Costal, Pauliceia, São Bernardo do Campo. E lá eu comecei a minha trajetória na militância, né, como trabalhador com deficiência, antes da lei de cota, que eu entrei em 90, a lei de cota é 99, né? E acabei lá seguindo uma trajetória na militância. Eu acho que já estava no sangue mesmo, né? Então, lá eu virei um dos primeiros representantes dos trabalhadores e trabalhadoras, uma empresa com, na época, 1.400 funcionários, a maioria eram companheiras. Fez parte da comissão de empresa lá? E fiz parte lá, era chamado delegado sindical, depois comissão de fábrica. E, embora tenha 34 anos com deficiência, eu comecei a militar na área da pessoa com deficiência a partir de 2000. Né? 2000, comecei a fazer o debate dentro do movimento sindical. O sindicato que eu pertenço, Sindicatos Metalúrgicos do ABC, um abraço à nossa diretoria, ao Wagner Santana, nosso presidente, e toda a diretoria. E foi lá que eu comecei a fazer esse debate. E juntos com outros sindicatos, bancários, químicos, educação, nós construímos junto com a militância, com a direção da CUT, o coletivo estadual e nacional de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. E a partir daí nós conseguimos aí, né, ocupar ou ganhar as eleições no CONAD. Né? Foi a participação do movimento sindical dentro do CONAD e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, fazendo um resumo, né, me formei em Serviço Social em 2014, hoje estou fazendo uma pós-graduação em Saúde Pública, na mesma faculdade, e todos esses espaços que, né, a gente percorreu, foi pós a deficiência. Então, mais ali um resumo aí, viu, Jefferson e Arruda, né? Tá certo. E como é que foi essa participação no CONAD, Flávio? É o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quer dizer, é um órgão institucional, né? Tem várias instituições. Como é que ele funciona? O CONAD ele é um conselho, um colegiado, né? Ele tem 38 titulares e 38 suplentes, do qual participam entidades, né? Tem lá a cadeira dos trabalhadores e trabalhadoras, tem, claro, o governo federal também tem seus espaços lá, porque é igual, né? 19 titulares do governo e 19 titulares da sociedade civil. Lá, a turma chama de tripartite. Né? Lá participa o Ministério Público, a OAB, cadeira dos trabalhadores e trabalhadoras, entidades de pessoas com deficiência a nível nacional, tem que ser instituição nacional, né? E ele tem reunião bimestral, né, as ordinárias, depois tem, se for necessário, as extraordinárias, e os conselheiros e conselheiras, além de debates de 2, 3 dias, 2 a 4 dias, quando necessário, em Brasília, se localiza em Brasília, ficava na pasta da Secretaria Especial de Direitos Humanos, né, junto com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e é um conselho deliberativo, né? Então tem lá toda a sua importância na construção e na garantia e na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Ele é um conselho que, inclusive, decide políticas efetivas, né? Não é só consultivo. Não. Né? Ele delibera de fato. Delibera. Toma decisões aí. Sim, tomamos decisões, inclusive, quando nós tivemos 2015, 2017, a CONEI, Confederação Nacional das Escolas Privadas, patronal, tentou entrar com uma DIN, né, desobrigando as escolas particulares a não serem inclusivas. E nós conseguimos, uma das reuniões do CONAD, inclusive, foi dentro do Supremo Tribunal, porque eles estavam julgando essa questão. E nós fizemos um corpo a corpo com os ministros do Supremo, para que nós pudéssemos garantir o acesso das pessoas com deficiência nas escolas privadas também. E ganhamos naquele momento. Então, foi uma das lutas que todos os conselheiros e conselheiras do CONAD fizemos naquela ocasião, né? Mas a escola particular não pode recusar
né, o aluno com deficiência? Não, não pode. Ela tem que seguir as mesmas regras que as escolas públicas, na sua maioria, mesmo porque ela está dentro do país e ganha lucro aqui em cima da população brasileira, e ela tem que cumprir a legislação brasileira também. Agora, acho que até a tua trajetória de vida, Flávio, é um exemplo de que assim, é possível com medidas mínimas aí de acessibilidade nas escolas, mas também em outros serviços públicos ou privados, uma vida normal para a pessoa com deficiência, né? É uma questão de adaptação da sociedade, adaptação das empresas, mínimas inclusive, né? Não são tão grandes assim, para que isso seja possível, uma inclusão perfeita. Olha, Jefferson, eu acredito em dois aspectos da inclusão, dos direitos humanos a partir da pessoa com deficiência, porque é uma questão de direitos humanos, né, das pessoas com deficiência. Uhum. A primeira é a questão cultural, atitudinal. Então, a gente pode fazer com que as pessoas com deficiência tenham o acesso, não o acesso do ponto de vista só rampa e elevador, também, sim, que é a questão da acessibilidade arquitetônica, mas o acesso a todos os serviços, a todos os espaços da sociedade, né, ao mundo do trabalho, né, ao mercado de trabalho. E isso se dá primeiro com atitude, né, uma questão atitudinal, cultural dos empresários, cultural dos gestores, né? Então a gente acredita que dá para você fazer modificações, adaptações com um investimento mínimo, né? Tem alguns empresários que ainda alegam, mas nós não temos pessoa com deficiência capacitada tecnicamente. Nós temos muitas pessoas com deficiência que acessaram a universidade. E outra coisa, como é que você faz o treinamento do seu colaborador, do seu funcionário? Cada empresa, cada segmento não tem uma grade de curso de qualificação? Por que não inserir a pessoa com deficiência, trabalhadora com deficiência, ali naquela grade? Pequenas adaptações, ou braille, ou intérprete de libras, ou sinalização, né? Então, é possível fazer muita coisa, né? Agora, uma das grandes vitórias da luta pela inclusão foi a Lei Brasileira de Inclusão, né? Em 2015 foi aprovada, não é isso? 2015. E começou, assim, efetivamente entrou em vigência em janeiro de 2016. E foi um novo olhar aí sobre os brasileiros com algum tipo de deficiência. Como é que você vê a aprovação dessa lei aí durante o governo da Dilma Rousseff? Bom, primeiro quero agradecer e dizer que o movimento de pessoas com deficiência, os conselhos de direito municipais, estaduais, Distrito Federal e o próprio CONAD, que trabalhou bastante para que essa lei pudesse ser aprovada, porque havia ainda muitas discordâncias do próprio segmento, do movimento, do Congresso, né? Foi uma lei que era o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o propulsor era o senador Paulo Paim, né? E a partir daí se fez uma discussão, audiências públicas no país todo, para que ela não fosse, na verdade, para que ela fosse à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil havia ratificado em 2009. Uhum. Então, nenhum documento, nenhuma legislação, nenhum direito poderia ser abaixo da Convenção. Então, até fazer os ajustes, ela foi sancionada em 6 de julho de 2015 pela presidenta Dilma, né, no momento, e ela sim, ela reúne toda a legislação existente, né, que estavam soltas, num documento só, e ela é muito importante para a autonomia e para o direito humano da pessoa com deficiência, né, que é a 13.146, né? Então, ela é muito importante. Agora, uma coisa é conquistar esse documento, como nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, do Idoso e outros, né? Outra coisa é colocar em prática. Outra coisa é a gente conseguir, né, Jefferson Arruda, colocar ela em prática, né? Agora, isso precisa de todos os setores da sociedade que tenham um compromisso com a transformação em um país justo, né? Não é um país mais justo, é um país justo, né? Socialmente falando, a partir dos direitos humanos. Então, nós temos aí Ministério Público, Judiciário, Legislativo, Executivo, a sociedade e o próprio segmento
e familiares de pessoas com deficiência. Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho que avanços a LBI consolida na defesa das pessoas com deficiência. Bom, na minha concepção, um primeiro avanço que ela traz, ela conseguir reunir num documento só toda a legislação que estava solta no sistema legislativo do país. Então hoje tem um documento que você tem um norte, uma direção para poder desenvolver, para poder cobrar, para poder pensar. A outra é a autonomia que ela traz para as pessoas com deficiência do ponto de vista de direito humano. Porque até então havia uma cultura muito mais forte, ainda há, uma transformação leva tempo, mas assim, políticas pontuais, leis pontuais, e que muitas delas traziam o assistencialismo, não o direito humano, né, da pessoa com deficiência. Então eu acho que essa autonomia da pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, da tutela da pessoa com deficiência, né? Sim. A pessoa com deficiência precisa de tutela, ela precisa de condições, ela precisa de oportunidade, né? A chamada igualdade de oportunidade, né? Então, o que me faz diferente de outra pessoa, se eu tivesse com um colega aqui ou uma colega usuário de cadeira de roda, dando entrevista hoje aqui, se o espaço da TV aqui, do programa, é acessível, se tem escada, mas tem elevador ou tem rampa, qual é a diferença? Nenhuma. Então, eu acho que a lei, a LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz muito esse debate na sociedade, né? Porque você precisa debater esse estatuto na sociedade e debatendo você vai trazer, inclusive, a formação e a informação para todo o conjunto da sociedade brasileira. Agora a gente percebe na tua colocação, né, o tempo todo, a questão da inclusão das pessoas com deficiência está muito ligada à questão dos direitos humanos, né? Inclusive a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou aí, agora em dezembro deste ano, esse mês, está completando 70 anos, né? E como é a relação, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos com o que a gente tem hoje no país e no mundo, em termos de defesa dos direitos humanos para as pessoas com deficiência? Como é que se analisa essa condição aí? Bom, primeiro, nós do segmento das pessoas com deficiência, segundo o IBGE 2010, nós temos no Brasil em torno de 23%, 24% da população com algum tipo de deficiência. É um grande contingente. Né? Nós estamos falando em torno de quase 46 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência. E aí nas mais variadas, né? São pessoas com deficiência que adquiriu congenitamente, violência no trânsito, a partir do trabalho, né, acidentes de trabalho, enfim, a violência urbana. Então tem várias naturezas que possibilitam uma pessoa se tornar com deficiência. Bom, tem uma relação muito importante. Primeiro que quando você discute o direito humano, você sai daquele debate do assistencialismo, né, do coitadismo, né? Você passa a discutir o direito de um cidadão, de uma cidadã. E como é que a gente garante esse direito dessas pessoas? É criando as condições, é dando a oportunidade e fazendo com que ela de fato tenha o acesso. Então é um debate mesmo de direito humano. Nós não somos uma ilha isolada, tudo o que acontece na sociedade brasileira ou no mundo nos afeta diretamente também, né? As pessoas com deficiência não... Claro, nós temos nossas particularidades, mas nós estamos inseridos na pauta geral da sociedade brasileira. Então, o que afeta o outro segmento, muitas vezes pode afetar pessoas com deficiência. E temos que lembrar que o mundo, os países, passou a discutir mais pessoas com deficiência depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que criou um contingente de pessoas com deficiência. Contingente a partir da guerra, né? Estados Unidos, países do primeiro mundo, os também de terceiro mundo que participaram da guerra, causaram e tornaram muitas pessoas com deficiência. Não foi só mortes e misérias, né? Então, se começou a debater os direitos humanos a partir daí, né? Dessa referência. E aí o mundo começou a debater. Uma outra questão que eu ligo muito diretamente ao nosso país foi um grande documento que o segmento ganhou e que muito pouco tem sido falado, né? Que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência,
que foi ratificada com força de emenda constitucional no Brasil em 2009, né? Já num governo popular. Claro que isso é uma conquista do movimento, da sociedade, do segmento, dos setores envolvidos, mas se nós não temos também um governo que tem um olhar mais a partir do direito humano, de uma sociedade justa, as nossas dificuldades são maiores. Então essa convenção, o Brasil, como qualquer país, ele tem tratados internacionais. Sim. Né? E essa convenção, ela é um dos acordos internacionais que o Brasil tem por fazer parte da ONU, né? E esse documento, o Brasil foi um dos poucos países que ratificou com força de emenda constitucional, ou seja, ela faz parte da nossa Constituição brasileira, que hoje estão rasgando, lamentavelmente, né, os que deveriam ser guardiões da Constituição brasileira, em muitas atitudes e ações, a gente vê que está se rasgando uma grande conquista do brasileiro e da brasileira. E essa convenção nos liga diretamente aos direitos humanos, porque ela traz, desde o direito à educação, saúde, lazer, cultura, trabalho, educação, transporte e autonomia da pessoa com deficiência, né? Então, e essa convenção, o Brasil prestou conta na ONU, não só o Brasil, todos os países, né? Nós tivemos a oportunidade em 2015 de fazer parte da delegação brasileira, que foi em Genebra, para prestar conta. Os países que assinam um tratado internacional, ainda mais o Brasil, que ratificou com força de emenda constitucional, tem que prestar conta para a organização internacional, que é a ONU. Mostrar o que de fato vem fazendo, né, no sentido de aplicar. Então a cobrança interna também, externa também é importante, né? Não só interna, mas os países lá fora, os grandes países estão de olho no Brasil também, né? Agora, Flávio, nesse momento complicado que o país atravessa, né, um período aí de perseguição aos direitos dos trabalhadores, com a justificativa de que vai gerar mais empregos, e assim, desde a reforma trabalhista a gente está esperando aí essa geração de empregos, não aconteceu. Ao contrário, os empregos foram precarizados, os que estão sendo colocados aí no mercado são ainda mais precários. Há uma expectativa aí de alteração da Previdência, a partir de uma reforma da Previdência que não está sendo efetivamente discutida com os trabalhadores, que são os maiores interessados. Pesa sobre os trabalhadores essa preocupação, né, de retirada de direitos. Isso pode afetar de forma ainda mais profunda as minorias aí, as mulheres, os negros e também as pessoas com deficiência, não é isso? Com certeza, Jefferson. Primeiro nós precisamos pensar que nós não somos um segmento isolado do país. Então, como eu disse há poucos instantes, tudo que afeta a classe trabalhadora, a sociedade, afeta diretamente as pessoas com deficiência. Nós temos uma lei de cota, né, que fala que as empresas têm que contratar pessoas com deficiência, né, que tem de 100 a 1.000 funcionários, acima de 1.000, de 100 a 200, 2%, de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.000, não importa se tem 10 mil, 20 mil, 100 mil, são 5%. 5%. Então, eu acho que nós já estamos perdendo, né? Eu penso e acredito, e está aí, né, colocado pelos meios de comunicação desse país, o que tem sido feito com o nosso país e com a classe trabalhadora. Quando vem uma terceirização e transforma uma empresa de 300 funcionários em 4 empresas de 50 funcionários, já não tem mais lei de cotas. Pela legislação, a empresa não é obrigada a nem se preocupar com a pessoa com deficiência, né? Sim. Então, eu acho que quando você fala da reforma trabalhista, ela não só traz esses prejuízos, mas traz a precarização e pode aumentar ainda mais o exército de pessoas com deficiência nesse país, né? Porque ela vai trazer o quê? A precarização das condições de trabalho, né? E aí não tem segmento da classe trabalhadora que vai ser menos ou mais prejudicado. Todos nós, toda a classe trabalhadora, né? Independente do segmento que ela possa compor. Sim. Né? A terceirização, é isso que você falou, ela agrava mais ainda, né? Ela agrava muito mais ainda. Então, e a reforma previdenciária, nós não sabemos, eu acho que são questões que têm sido impostas para nós, né? Tem sido, o dito popular, descido goela abaixo, né?
tem colocado retiradas de direito profundas. Nós não sabemos se hoje, daqui a uns 3 anos, 10 anos, as próximas gerações vão se aposentar nesse país, né? Então, eu particularmente aí, não acredito que vem coisa boa não, e vai ser feita no primeiro semestre já. Era para se fazer agora, mas eu não sei o que aconteceu lá entre eles, num acordo interno, né? Ninguém fala, mas também ninguém é ingênuo aqui embaixo, né? Vai ser uma reforma que a própria equipe econômica do próximo governo, do presidente Bolsonaro, já colocou que é preciso fazer a reforma. E a reforma previdenciária, ela afeta não só quem vai se aposentar, mas pensionistas, as pessoas com deficiência, idosos que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, as pessoas com deficiência que estão... Né, o chamado LOAS. Né? O LOAS, na verdade, é a Lei Orgânica de Assistência Social. Sim, Dentro dela está o BPC, que é o benefício de prestação continuada. É que o dito popular, o pessoal fala, eu recebo LOAS, né? Mas não é o LOAS. O LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social, que dentro dela tem o BPC. E que beneficia milhares de pessoas com deficiência, famílias, idosos. Uma mãe que geralmente tem uma pessoa com deficiência intelectual ou duas, essa companheira, ela não pode trabalhar fora. É muito difícil, né? Porque ela tem que levar no médico, ela tem que levar no tratamento, ela tem que levar no desenvolvimento da pessoa humana com deficiência, né? Ela não terá tempo para mais nada, principalmente as mães, não só, mas principalmente as mães de pessoas com deficiência intelectual. E aí, Jefferson e Arruda, é bom a gente colocar, e claro que a gente tem muitos companheiros compromissados, mas uma boa parte dos homens, quando sabem, ou quando nasce uma criança com deficiência, ele abandona as mulheres. Desaparece, né? Então, quem segura a maior onda, né, com uma sociedade que ainda tem discriminação, nós vimos agora recentemente aí, nessa disputa no país, o que gerou de discriminação com nordestino, com pessoa com deficiência, com outros segmentos, né? LGBT, negros e negras. Então, nós ainda temos um país, e nós precisamos debater, mas muito preconceituoso. Então, a maioria desses homens, que aí não dá para chamar de companheiros, né, abandonam a sua mulher e o seu filho ou a sua filha com deficiência. Então, como é que uma companheira dessa vai trabalhar fora? Então, a reforma previdenciária, eu lamento dizer, ao meu ver, 25 anos de militância já tentaram várias políticas nesse país, né, ela não será boa, inclusive, para a sociedade, para a classe trabalhadora, né? Eu vejo isso com muita dificuldade, e a precarização cada vez mais dos trabalhadores e trabalhadoras. Tá certo. Flávio, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim aqui, passa rápido aí, né? Quando o papo é bom, né, Arruda? Então eu queria agradecer aí a tua presença, a tua participação no programa. Agradecer a participação, a presença do Arruda também, viu, Arruda? Muito obrigado aí pela participação. E o TV Secor vai ficando por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br. Os benefícios e vantagens serão associados. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!